Nesse vídeo nós vamos trabalhar com exemplos sobre integração por substituição. Essa técnica de integração é uma das primeiras técnicas que a gente estuda, na verdade é a primeira técnica de integração, depois das integrais mais diretas que se estuda, é uma espécie de regra da cadeia para integrais. O que isso significa? Que ela vai ser utilizada para integração de funções que a gente visualize uma possível composição, uma função dentro da outra, em que a gente escolha alguém para ser um u, que quando derive, complete o que está aparecendo naquela integral, e aí a gente obtém uma nova integral toda em u, que ficará fácil de resolver com regras diretas de integração. Então nós vamos trabalhar com 8 exemplos nesse vídeo, começando pelo exemplo 1. Bom, então nesse exemplo a gente tem que integrar a função cosseno de 5x. Então tem uma composta, não é simplesmente a integral de cosseno de x, tem um 5 junto com esse x. Então isso vai fazer com que a gente precise então chamar essa parte de dentro da nossa função de um u, tá? Então a ideia é obter uma nova integral toda em u. Então, com essa escolha de u igual a 5x, a gente imediatamente após escolher o u, a gente deriva ele em relação a x, vamos obter 5. Isso quer dizer que du é igual a 5dx. O que eu gosto de fazer? Na minha integral eu preciso substituir o dx, então eu vou isolar aqui, nessa minha substituição, o que eu quero dx, então dx vai ser 1/5 de du. Tá? Então essa forma pode variar de acordo com a explicação de outros professores ou mesmo do livro, mas é tudo equivalente, vocês podem optar pela formulação que vocês gostarem mais. Eu gosto de ir lá no dx e substituir por 1/5 de du. Então, continuando a nossa conta, a gente vai conseguir reescrever a integral substituindo tudo que tinha x por coisas com u. Vamos ficar com cosseno de u e o dx vai ser 1/5 de du. Esse 1/5, como a gente está na integral, nós já podemos colocar ele para fora por propriedade de integração. Então, vai ficar 1/5 cosseno de u du, né? Pois o dx virou 1/5 de du. Então, com isso, nós ficamos com essa integral aqui, que para resolvê-la é simplesmente aplicar regra de integral para cosseno, integral do cosseno. Tem que pensar a função que eu derivo e dar cosseno. É o seno, né? Derivada do seno é cosseno. Então, a resposta vai ser seno de u mais constante de integração. Essa resposta está dada na variável u. Preciso voltar para a variável original do meu problema, variável x. Então, a gente vai no lugar do u e substitui 5x mais c. Conclusão. Vamos para o exemplo 2. Esse exemplo 2 é muito parecido com o anterior, mas com a diferença de que a gente tem aqui, ó, para escolher para ser u, menos 5x, esse vai ser o nosso u. Então, vale lembrar que é sempre bom ter mais atenção quando a gente vai resolver coisas que tem um sinal junto, para a gente não esquecer esse sinal pelo caminho, né? Identificado o nosso u, imediatamente a gente faz a derivada dele, que vai dar menos 5, e com isso, du seria igual a menos 5dx. Então, novamente, eu vou naquela ideia de o que eu preciso substituir na minha integral e eu preciso de dx. Então, eu vou isolar aqui o dx, vou enxergar ele lá do outro lado, né? Escrever daqui para lá. Ele vai ser menos 1/5 de du. Vou passar o menos 5 lá para o outro lado, vai ficar menos 1/5 de du. Então, esse dx vai ser menos 1/5 de du. Expressado as nossas substituições, a gente vai então para a obtenção da nova integral toda em u. Vai ficar o menos 1/5 na frente, integral de e na u du.
que é bem simples de resolver essa integral de e na u. Derivada de e na u é e na u, então a integral aí de e na u vai ser o próprio e na u mais constante de integração. Tá faltando só voltar para a variável original. Menos 1/5 de e na menos 5x mais c. Assim como no exemplo anterior, eu gosto de frisar para os alunos que aqui vai valer uma propriedade. Quando a gente já estiver bem acostumado a esse tipo de substituição, a gente pode resolver esse tipo de integral de uma maneira mais direta. Tem uma propriedade aí que a gente pode colocar de maneira geral. Se a gente estiver integrando e na ax, tem uma constante a junto com o nosso x. Esse a pode ser fracionário, pode ser negativo, qualquer coisa. O que vai valer? Vai aparecer 1 sobre a. No caso aqui era menos 5, acabou aparecendo 1 sobre menos 5, que é menos 1/5, e repete a mesma exponencial. Porque a ideia é que quando a gente deriva o lado direito aqui, a gente volta a ter a função dentro aqui, ó, da integral. Então a derivada disso aqui precisa a regra da cadeia, e na ax. A derivada é e na u vezes o' é a, corta o a com esse a aqui, volta a ser o e na x, tá tudo ok. Então esse 1 sobre a aqui na frente é para compensar o fato de a gente estar integrando algo que não é só x, tem alguma constante na frente. Então isso aqui é uma propriedade geral, que não necessariamente vocês precisam usar. Só no momento que vocês tiverem bastante familiaridade com esse tipo de integral, estejam seguros de fazê-la de maneira mais direta. Nesse exemplo 3, então a gente tem que identificar alguém para ser o u, que quando derive apareça o restante da integral de maneira que eu consiga escrever uma integral toda em u. Geralmente o u é quem estiver dentro de alguma composição. Quem está dentro de uma composição aqui, ó, essa nossa função aqui. Então, o nosso u vai ser x na 4 mais 3. Imediatamente após a escolha do u, a gente já faz a derivada, vai ficar 4x na 3. Já vou deixar o dx aqui para esse lado. O que eu preciso substituir lá na minha integral? X ao cubo dx. X ao cubo dx vai ser substituído por o que eu isolar aqui na minha expressão. Vou fazer, então, novamente aqui, ó, x ao cubo dx é o que eu preciso. X ao cubo dx vai ser 1/4 de du. Isolei o que eu preciso. Então, a minha nova integral vai levar em consideração isso tudo aí. X ao cubo dx vai ser 1/4 de du. Lembrando que 1/4 a gente pode colocar para fora, né? Então, a nova integral vai ficar 1/4 de integral de u na 10 du. Objetivo atingido. Nós conseguimos obter uma integral fácil de resolver, toda em u, onde vamos utilizar a regra simples de integração. Integral de u na 10 vai ser u na 11, regra da potência para integrais. U na 11 sobre 11, mais constante de integração. Passo final, voltar para a variável original do problema. Vai ficar 1/4 de x na 4 mais 3 elevado na 11 sobre 11 mais constante de integração. Conclusão, resposta da nossa integral. Vamos para um exemplo 4. Esse exemplo não é tão imediato. Aqui, na verdade, a pessoa tem que ter uma ideia, uma visualização de uma boa transformação para essa integral. Ela tem que lembrar que essa integral, a gente tem como transformar ela numa integral mais fácil de resolver, e no caso que ela já está bem parecida, é transformar essa integral na integral 1 sobre 1 mais u ao quadrado du, cuja resposta, né, vai ser arco tangente de u. Então tem que lembrar dessa integral aqui, ó. Para transformar a integral que a gente ganhou nessa integral em u, nós vamos ter que fazer uma pequena manipulação aqui no início, porque a gente precisa de um u ao quadrado.
e da maneira como está, apenas o x está ao quadrado. Então, a gente vai conseguir colocar aí o 3 também ao quadrado se a gente chamar aí de raiz de 3, ao invés de 3, e elevar ao quadrado. Isso está equivalente, então a gente só reescreveu a integral numa formulação equivalente. E agora sim a gente está preparado então para fazer a nossa escolha do u. O nosso u vai ser toda essa parte aqui de dentro. E aí, aquele procedimento padrão. Derivando, vamos obter raiz de 3 dx. O que a gente precisa para completar a nossa integral é substituir o dx. Então, eu isolo aqui, ó, o dx vai ser 1 sobre raiz de 3 du. Então, o dx vai ser 1 sobre raiz de 3 du. Com isso, a gente consegue, então, reescrever a integral original numa integral toda em u. Podemos colocar 1 sobre raiz de 3 para fora. O dx vai virar apenas du, né, com isso. E aí, aqui a gente tem 1 mais u ao quadrado, que era o que a gente visualizou de possibilidade de transformação no início. Resultado dessa integral aqui, em u, vai ser arco tangente mais constante de integração. Resposta final tem que ser toda em x. Resposta final. Vamos para esse exemplo 5. Então, nós temos que visualizar quem está dentro de uma composta, alguém para ser u, de maneira que quando a gente derive, complete a integral, apareça exatamente o restante da integral, né, com pequenos ajustes de constantes, mas não apareça nada de extra, né, que a gente consiga uma integral toda em u. Então, aqui, quem vai ser o nosso u vai ser o seno de x, tá? Então, é a parte de dentro aqui. O u vai ser seno de x. Por que que eu escolho isso? Porque eu visualizei que escolhendo u igual a seno de x, eu vou ficar com 1 ao quadrado, que é fácil de integrar, e quando eu derivar esse u, vai aparecer o cosseno de x, né? A derivada do seno é cosseno. Então, du vai ser cosseno de x dx. Novamente aquela ideia, né? O que eu quero completar a minha integral? Cosseno de x dx vai ser exatamente du. Então, não tem nem termo constante de extra aparecendo para compensar nada. Deu uma substituição perfeita aqui. A nova integral toda em u vai ser u ao quadrado du. Simplesmente regra da potência para a integração. Vai ficar u ao cubo sobre 3 mais constante de integração. Voltamos e substituímos, então, o u na variável original, variável x. O u foi escolhido como seno de x. Notação para potências de função trigonométrica, o cubo vem aqui, né? Seno ao cubo de x sobre 3 mais c. Conclusão, nossa resposta. Exemplo 6. Nesse exemplo 6, novamente, quem que eu escolho para ser u, que quando eu derivar vai completar a minha substituição, a minha integral, eu vou obter uma integral toda em u fácil de integrar. Aqui, ó, quem está relacionado, né, eu vou pensar, se eu escolher o u como sendo ln de x, quando eu derivar, ln de x vai dar 1 sobre x e vai completar certinho a minha integral. Então, quem vai ser o u aqui vai ser o ln de x. Escolhendo esse nosso u, quando derivarmos, vai dar 1 sobre x dx, que é exatamente o que estaria faltando na nossa integral. Nova integral toda em u vai ficar 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u. Essa integral vai ser ln de u, pois quando a gente deriva o ln de u, dá 1 sobre u, mais constante de integração. Falta só voltar para a variável original. Vai ficar ln, o nosso u é a própria ln de x, então vai ficar essa resposta
um pouco estranha, mas é essa resposta aqui. Então, como a gente sabe que a resposta da integral, ela vem por um processo chamado antiderivação, ou seja, quando a gente derivar esse resultado, tem que voltar a ser essa função aqui de dentro, então a gente pode conferir se a nossa resposta está certa. Derivada de ln de ln de x vai ser 1 sobre u, 1 sobre tudo que está dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, 1 sobre ln de x vezes 1 sobre x, dá exatamente o que está dentro do nosso integrando. Derivada da constante é 0, então tá ok. Exemplo 7. Nesse exemplo 7, mais adiante a gente vai ver um tipo de técnica de integração que é chamada integração por substituição trigonométrica. Então, quando a gente vê esse tipo de integral com raiz, coisas ao quadrado, a gente pode achar que seria necessário uma substituição trigonométrica, mas vai ser possível fazer por substituição simples, porque aqui quando a gente escolher essa parte de dentro da raiz para ser u, vai aparecer o restante da integral, a gente vai conseguir obter uma integral toda em u. Aqui notem que a gente tem a variável de integração sendo y, a gente procede normalmente como se fosse x, que a gente está mais acostumado, né? A variável de integração pode ser outras letras além do x, a gente opera normalmente com as regras usuais. Então aqui a gente vai ter que fazer a derivada, vai ser 4y, resultado dessa derivação, dy. Novamente a ideia do que a gente precisa completar a sua substituição. Y dy. Então quer dizer que y dy, vou isolar aqui, ó, vou passar dividindo, vai ficar 1/4 de du. Monto a nova integral. Posso tirar para fora o 1/4, vai ficar u raiz de u, né, du, completei, nova integral em u. Assim como para derivadas, quando a gente tem raiz, é conveniente escrever num expoente fracionário. Raiz quadrada é equivalente a expoente fracionário 1/2. E aí nós aplicamos as regras usuais de integração, integral de uma potência. Vai ficar u na 1/2 mais 1, vai dar 3/2 sobre 3/2, mais constante de integração. Esse 3/2 dividindo por regra de divisão de fração, vai ser a primeira, que é o 1, vezes a segunda invertida, que vai ficar então 2/3. U na 3/2 mais C. Mais um passo aqui, podemos simplificar esse 2 com esse 4, vamos obter 2 embaixo, então vai ficar 1/6 de u na 3/2. U na 3/2 podemos voltar para a variável original, que é o y, vai ser 1 mais 2y ao quadrado elevado na 3/2 mais c. Se a gente quiser voltar para a notação de raiz, poderíamos ainda escrever como raiz quadrada daquela parte de dentro elevada ao cubo. Não vai melhorar muito não, mas se resposta. Resposta final. Vamos para esse exemplo 8. Esse exemplo 8 é o tipo que é chamado na seção do livro de substituições menos evidentes. Por que menos evidente? Porque aqui se a gente escolhe esse u sendo 1 mais x, quando deriva não vai completar a substituição, não vai aparecer 2x. E se eu escolher u sendo x ao quadrado, não vai aparecer 1 mais x. Então a gente fica numa situação de não saber o que escolher. Mas se a gente persistir na escolha, que parece ser a mais óbvia, do u sendo 1 mais x, o que vai acontecer? O u sendo 1 mais x, quando derivar, ele vai ficar sendo dx, né? Porque derivada do x é 1, derivada de 1 é 0. Então, aqui estaria tudo ok.
ficaria faltando esse x ao quadrado. Porém, o x ao quadrado, a gente pode conseguir alguma relação em função de u da própria escolha da substituição que a gente fez aqui. Se isolarmos o x ele vai ser u menos 1. Isso quer dizer que x ao quadrado vai ser u menos 1 ao quadrado. Então, pronto, a gente conseguiu escrever tudo em função de u. Toda a nossa integral em u. Vamos escrever aqui como que ela vai ficar. X ao quadrado ficou u menos 1 ao quadrado. Vamos deixar assim por enquanto. E aqui a gente vai ficar com u na 1/2 e du. O que vai acontecer? Nós vamos precisar abrir essa potência 2 aqui, ó, u menos 1 ao quadrado. Vamos ter que prosseguir um pouquinho mais antes de conseguir integrar. Produto notável, isso é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso vezes u na 1/2. Agora, a gente vai, então, distribuir essa nossa multiplicação para que fique tudo potência de u, e aí a gente vai conseguir integrar sem problemas. Então, vamos fazer uma distributiva aqui. U ao quadrado vezes u na 1/2, mantém a base, conserva a base e somam os expoentes. 2 mais 1/2 vai dar 2,5, né? Que é a mesma coisa aqui, 5/2. Menos 2 vezes u vezes 1/2 vai dar u na 1/2 mais 1, que vai dar 3/2. E por último, 1 vezes u na 1/2 vai dar u na 1/2. Então tá aí. Uma integral toda em u, potências fracionárias, a gente sabe integrar. Basta usar a regra da potência para integrais. U na 5/2. Integrando vai dar 5/2 mais 1, que vai dar 7/2 sobre 7/2. Menos 2, u na 3/2 mais 1. 3/2 mais 1 vai dar 5/2 sobre 5/2. E por último, u na 1/2. 1/2 mais 1 vai dar 3/2 sobre 3/2. E mais a constante de integração. Organizando a nossa resposta, as frações que estão no denominador podem aparecer na frente, invertidas. Vai ficar 2/7 de u na 7/2, menos, esse aqui invertendo vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4/5 de u na 5/2, e aqui vai dar mais 2/3 de u na 3/2, mais constante de integração. Agora só está faltando voltar para a variável original, que é o x, substituir no u, né? O u escolhido lá no início, 1 mais x. 1 mais x na 7/2. Então, ficou essa resposta bem estranha, um pouco longa, mas é a nossa resposta final. Conclusão, nossa resposta. Com esse exemplo, eu encerro o vídeo, fico à disposição caso tenha ficado alguma dúvida de algum desses exemplos, ou mesmo outros dessa sessão. Façam bastante exercício, a única forma de aprender cálculo realmente é fazendo exercícios. Bons estudos, pessoal!